tem uma... Desculpa, tem uma questão que eu acho importante a gente discutiu, que é o fundão eleitoral. E legal, você pegou parte dessa grana, tá ligado? Eu acho moralmente errado. Peguei não, peraí. O Podemos. Podemos pegou. O Podemos é um partido que tem o fundo eleitoral e tem o fundo partidário. Tá? O que acontece? Foi criado pela legislação esse fundo, todos os partidos têm direito lá, que tem representação. A parcela que tem o Podemos é uma, não vou dizer das menores ali, mas não é que nem o PT, não é que nem outros partidos maiores. Entendeu? Eu tenho raiva desses caras que usam esse fundo aí, porque eu acho que é um absurdo a gente dar dinheiro pros caras fazer campanha, tá ligado? Isso foi uma substituição do que houve lá, que tinha doação das empresas, né, para a campanha eleitoral. Isso gerava também uma série de distorções, que eram lá essas grandes empreiteiras, por exemplo, fazendo doações para ambos os partidos, muitas vezes, e às vezes tinha coisa disfarçada ali dentro. Né? Então, assim, a grande parte dos países, Estados Unidos é um, por exemplo, proíbe doações vindas de empresas, porque entendem que doações vindas de empresas favorecem favorecem relações impróprias entre políticos e o mundo empresarial. Com certeza. Então, é uma decisão positiva. Do outro lado, você tem a permissão hoje apenas para doações físicas, de pessoas físicas. Pessoas físicas podem doar. Mas você não tem uma cultura no Brasil nem de arrecadação de doações. Então, você precisa criar essa cultura e acho que o essencial é você diminuir o custo das campanhas. Então, uma das coisas que eles discutem lá é o voto distrital. Eu acho que tinha que ter. Ao invés de o deputado, em vez de ele ter que buscar voto no estado inteiro de São Paulo, com todos os gastos que isso envolve, tem que dividir o estado em distritos, em regiões menores, e ter uma disputa ali dentro. Mas tem o problema nos Estados Unidos, né? Você sabe. Que é o gerrymandering que eles falam. Sempre dá problema. Qualquer solução tem efeitos colaterais negativos. Mas o grande ponto é os efeitos benéficos compensam? Eu acho que compensam. Hoje a eleição é muito cara no Brasil. Eu discordo um pouco. Tipo, eu entendo que cara, mas com a internet, cara, mudou o jogo um pouquinho, né? O Bolsonaro não teve uma campanha cara, tá ligado? E outra coisa, o problema do fundo eleitoral é que ele dá para os dirigentes políticos 5,7 bilhões de reais para eles distribuírem para quem eles acharem que é o certo. Não, acho que você tem um ponto aí importante, né? Você concentra muito poder na cúpula dos partidos. Você dificulta a renovação. Você trocou corrupção para ser legalizada. Foi isso o movimento que o governo fez nos últimos anos. Ele legalizou um sistema que era corrupto, com as emendas fantasmas lá, com essa parada do fundo eleitoral. Foi isso. Ele trouxe para a luz um sistema que eles queriam manter ali de algum jeito. A questão das emendas é um pouquinho separado, né? Mas realmente esse orçamento secreto é absolutamente reprovável, porque emenda dinheiro público sendo utilizado sem transparência. Então isso tem que mudar. Mas isso mesmo também com tem transparência, um sistema onde você dá bilhões para o presidente distribuir a bel prazer para os congressistas, é um sistema que está fadado a ser usado como uma ferramenta política de poder. Tem uma série de discussões sobre isso, que outros países também têm emendas parlamentares, né? Os Estados Unidos, por exemplo, é um. Mas é controle do presidente? Discussões. É a controle do presidente? As emendas nos Estados Unidos? A controle do governo. Esse dia tem um artigo interessante, acho que foi no Estadão, fazendo um comparativo entre o sistema norte-americano e o brasileiro e tal. Mas aí tem que estudar mais profundamente os nomes. Confesso que não sou um especialista ali exatamente como isso acontece. Se você virar Mas os volumes normalmente são menores. Se você virar presidente, eu gostaria que você pensasse na ideia de colocar, passar uma lei que colocasse o fundo eleitoral por CPF. Tirasse do controle dos dirigentes e colocasse tipo um vale-eleição que o cidadão escolhe para onde ele coloca o dinheiro desse fundo, entendeu? Por exemplo, você divide 5,7 bilhões em 200 milhões de habitantes, ou todo mundo que tem direito a votar, e aí você fala assim, eu coloco onde eu quiser, se eu não quiser colocar em lugar nenhum, vota pro Estado, foda-se, entendeu? Porque deixar na mão dos dirigentes é pedir para ser corrupção ali. Tipo, não tem outro destino. Já teve, inclusive, notícias aí que eles usaram o fundo eleitoral para festas e o caralho. Já falamos sobre isso uma caralhada de vezes, com um monte de gente, com um monte de ator político, né? Sim, porque eu acho que é importante, né? Eu acho que a gente tem que ter uma reforma, uma discussão profunda de uma reforma política no país. Começa, que eu já disse aqui, pelo fim da reeleição para presidente da República. Esse é um compromisso. Como eu disse, não pode escrever na pedra, isso não funciona no Brasil.
Isso gera um presidente que fica só pensando em reeleição e esquece Acho que não as funciona em lugar pessoas. nenhum essa porra, na minha opinião. Talvez em alguns países com instituições um pouco mais consolidadas. Mas eles funcionam apesar disso. Tá ligado? Pode ser, pode ser. Então, acabar com isso no Brasil é um primeiro ponto. Depois de nem discutir. Realmente, olha, eleições tão caras se justificam? 5 bilhões de reais para fundo eleitoral se justificam? Se não se justificam, como é que a gente faz para reduzir os custos e tornar as eleições mais acessíveis às pessoas comuns? Pra o mim, cara isso que aí é não um um monte político de profissional. dinheiro. É um monte de dinheiro que a gente dá pra ser enrolado. Então toma aqui esse monte de dinheiro que me enrola aí agora. É literalmente isso. É literalmente isso que tá acontecendo. Você traduziu exatamente o que acontece. Por isso que eu tenho nojo do fundo eleitoral, na minha opinião. Eu tenho nojo dessa porra.